Oi gente, tudo bem? Bem-vindos para mais um vídeo. Eu trouxe um vídeo aqui que é muito pedido, que é falar sobre livros. E eu acabei essa leitura faz alguns dias. E eu ia gravar antes, mas eu fiquei 2 semanas aqui sem postar vídeo, porque eram as semanas do meu casamento e eu não tava conseguindo fazer nada, não conseguia pensar em nada. E eu não sabe, botava a câmera aqui e não ia. Então, hoje eu trouxe aqui um livro para a gente conversar. Antes de começar o vídeo, dá o like aqui, que é muito importante pra mim. Se inscreve no canal, compartilha com os amigos e comenta aqui embaixo ideias de vídeo que tu tá achando da programação do canal de segunda, quarta e sexta, vídeos às 11 horas da manhã. Hoje a gente vai falar sobre o livro da Lucinda Riley, que é Morte no Internato. Quando tu lê o livro, quando tu abre aqui na frente, que tem os créditos, como é que é o nome? Espera que eu buguei. O prefácio. O prefácio é escrito pelo filho da Lucinda. E porque ela faleceu em 2021. E ele conta que esse livro já estava escrito há muitos anos. O livro foi escrito em 2006. Fazia muitos anos que esse livro estava guardado. Porque vocês sabem que eu não li ainda, mas eu quero muito ler, que a Lucinda Riley, ela é a autora da série das 7 Irmãs, que é muito famosa, que é uma série mais de época, enfim. E o filho dela conta que esse é o único livro de thriller, suspense que ela escreveu, uma coisa policial assim, e que ele é o coautor do livro, ele ajudou ela depois, e ele decidiu postar porque ele achou o livro muito bom pra ficar guardado lá depois da morte da mãe dele. E eu comprei, gente, eu compro as coisas... Eu compro as coisas pela capa e pelo nome. Eu não leio o sinopse. Não leio. E, tipo, 97% das vezes eu acerto. Esse foi um que eu acertei. Então, essa capa linda, maravilhosa. Maravilhosa. E agora eu vou falar pra vocês. Eu fiz uma enquete lá no Instagram. Já se inscreve aqui, é Thaís Berce. Pedindo se vocês queriam com spoiler ou sem spoiler. Eu vou dar sem spoiler, então. Vamos lá. Aconteceu, o livro já começa com uma morte repentina que aconteceu na cidade de Norfolk, numa escola de St. Stephen, que ela é um internato para crianças, assim, que os pais mandam, só volta para casa no final de semana, ou às vezes não volta só nas férias. E esse menino começa contando dele, que ele chegou em casa, ele tinha que tomar remédios porque ele sofria de epilepsia. E esses remédios, como eles eram controlados, todos os remédios lá, tinha uma farmacinha no lugar, que só tinha 2 pessoas que tinham a chave desse lugar, que pegavam o remédio dele e deixavam do lado da cama todas as noites. Ele chegou em casa tarde da noite, pegou os 2 comprimidos, tomou e ele começou a passar mal e ele morreu. Depois de fazer os exames no menino que faleceu, eles descobrem que ele tomou aspirina no lugar dos remédios que ele tinha que tomar para epilepsia. E ele era extremamente alérgico à aspirina. Todo mundo na escola sabia que ele era alérgico à aspirina. Desde pequeno, eles tinham... Tipo, se ele chegasse perto, ele já passava muito mal. E ele corria o risco de morrer chegando perto. Então, alguém trocou os comprimidos dele para 2 idênticos, que eram de aspirina. E ele chegou de noite, ele não viu, eram 2 comprimidos brancos iguais. E ele tomou. A partir daí... O diretor, para não causar problema, ele tem muito medo de perder pais que levam os filhos lá, muito medo de perder a confiança dos pais. Ele tenta encarar essa morte como um acidente infeliz, de que ele sofreu epilepsia e por causa disso não conseguiu chegar a ninguém e ele morreu. Só que a polícia local ela não descarta que isso foi um crime, um assassinato. Então eles começam a procurar tudo que é prova lá, e começam a desenterrar coisas que aconteceram no passado na escola. Eles vão atrás de uma detetive, que é a Jasmine, a Jess, que ela tinha se afastado dessa parte do trabalho dela, tinha se afastado por um tempo, e o diretor dela volta atrás, o chefe dela pede para ela voltar, e por respeito a ele, ela volta para inspecionar e ver se ela descobre alguma coisa sobre isso. Aí vai se desenrolando muita coisa durante
vai envolvendo muitas pessoas que tu nem sabia que envolvia, que já estudaram na escola e que daí ficam estranhas quando isso acontece, que tipo assim, e tu fica, gente, quem que matou ele? Quem que tinha motivo? Tu começa a ver muitos motivos pra alguém ter matado ele. E como só tinha 2 pessoas que tinham a chave dessa salinha de remédio, elas são as primeiras suspeitas. E daí tem uma história que fica fora da escola, que não tem muito a ver com isso, que ela também começa a desenterrar de um homem que namorava um professor da escola, quando eles eram muito novos que eles estavam na escola. Vamos supor que esse professor da escola tem uns 70 anos. Ele namorou na escola um menino que faleceu há muito tempo atrás. E a Jazz, ela desenterra essa história deles, e ela vai conversar com a família. Ela descobre que já não tem mais nenhum herdeiro dessa família, tem uma senhora que tá morrendo, tem um outro senhor que tá bem velho. E essa senhora, ela é mãe do Colin, que era namorado desse professor, e ela começa a investigar e desenterrar. Mas, gente, muitos anos atrás, ela começa a desenterrar as coisas, assim. E vai acontecendo tanta coisa e tu fica, meu Deus, eu não consigo parar de ler esse livro por causa disso, por causa daquilo, sabe? Tipo, como é que essa pessoa tá envolvida nisso? Tipo, como? Por que ela pensou nessa pessoa? Tua cabeça começa a explodir. Aí, o professor da escola que namorou esse menino que faleceu há muitos anos atrás também comete suicídio, mas ele conta dele certinho. Dele tomando uma cartela de remédios e chorando, ele se mata. E eles querem descobrir o porquê que por que ele se matou, sabe? Tipo, o que ele tem a ver com o menino que foi assassinado? Que eles ainda tentam descobrir se ele que foi assassinado ou não. Aí, um estudante foge da escola e ele vai em busca do pai dele. Os pais dele são divorciados. E o pai dele leva ele pra passar um final de semana nas montanhas e tentar passar um tempo mais com o filho, explicar pra ele que eles não vão voltar, ele e a mãe dele, né? E lá o filho dele faz uma revelação pra ele. Uma revelação bombástica, assim. E já no outro dia, o pai desse menino vai pra delegacia e confessa o assassinato deste menino que morreu por causa dos remédios zerados na escola. Tudo que ele tá falando não bate. A inspetora, a Jazz, ela vai lá tentar conversar com ele e não bate, sabe? Quando o pai desse menino foi lá fazer a confissão, ele falou que ele que botou as aspirinas no bolso, porque ele tá sempre com aspirina no bolso, porque ele era um bêbado e ele tomava aspirinas que ele tinha dor de cabeça, enfim, ele começa a contar uma história, mas a Jazz, ela não as coisas não se encaixam, tipo, por que ele faria isso? Então ela vai conversar com a ex-mulher dele e ela descobre que ele é extremamente alérgico à aspirina, assim como o menino que morreu. Então não teria por que ele ter esses comprimidos no bolso. Não teria. Aí eles liberam ele e ele começa, não, fui eu que matei, fui eu que matei, fui eu que matei. E ele insistia muito que tinha sido ele que matou. Eles começaram a achar estranho, porque uma pessoa que tivesse matado não teria essa vontade tão profunda de que acreditasse em ti, sabe? Tu só diria, sim, fui eu que matei, sabe? E ele não, ele insistia muito, fui eu que matei, me prendam, e blá, 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 isso daí. E a história foi andando, foram descobrindo muitas coisas, que se eu falar que eu vou começar a dar spoiler, acreditem, até agora eu não dei spoiler, porque isso fica muito explícito, contando durante o livro, assim. Ai, meu Deus, meus cachorros. Aí, no final de tudo, desenrola muitas histórias com pessoas que estavam interligadas, que tu nem imaginava que isso teria acontecido. Aparece mais um homem morto na escola. Ali aparece morto no porão da escola. Quando um homem vai lá e ele tem que arrumar a água da escola, que só roda sem água, ele foi chamado para arrumar. Quando ele desceu, ele sentiu um cheiro horrível de podre, ele descobriu um corpo desse homem. Esse homem não trabalhava na escola, mas ele já tinha estudado na escola muitos anos atrás. Ele foi encontrado morto lá. E daí eles começaram a pensar, putz, quem que tá matando quem, sabe?
E ela foi muito a fundo, até que ela conversou com esse menino, o Rory, que ele é o filho... Esse menino que tinha desaparecido da escola. Não sei se eu falei o nome. Gente, tá ficando meio confuso? Não sei. Tô contando o jeito que eu me recordo da história, ok? Esse menino que tinha desaparecido da escola, que foi com o pai dele pras montanhas, se chamava Rory. E desde que ele tinha saído, ele não queria conversar com ninguém. Eles chamaram a psicóloga pra ir conversando com ele, fazer ele contar as coisas. Porque eles achavam realmente que, por ele ter saído com o pai dele, e o pai dele ter vindo confessar a história assim do nada, é porque ele teria falado alguma coisa pra eles. E daí, ele conta que esse professor que se matou assediou ele sexualmente, assim, agrediu ele sexualmente. E ele não queria mais ficar na escola, foi por isso que ele fugiu da escola. E a história foi andando, eles tentaram descobrir por que ele fez isso. E numa dessas visitas a essa família do Colin, que era o ex-namorado daquele professor que se matou, ela viu uma foto do Colin. E o Colin era exatamente igual ao Rory. E aí, ela... Tipo, o cara, ele tava meio louco porque ele amava esse ex-namorado dele. E ele assediou o Rory porque o Rory era muito parecido, então ele via muito do Rory nele. Aí eles começaram a suspeitar que foi o pai do Rory que matou esse homem que morou na escola, por algum motivo que eles estavam interligados, que vocês vão ter que descobrir aí, quando vocês lerem o livro. Suspeitavam que era ele que tinha matado, mas enfim, não foi ele que matou. Eles foram indo mais a fundo. E muita gente vai aparecendo que tu vai dizendo esse é suspeito, esse é suspeito, esse é suspeito, esse é suspeito. E no final tu não desconfiou de uma pessoa que tá ali no centro o tempo todo, sabe? Tem muitas revelações, se eu contar eu vou dar spoiler, entendeu? Mas todo mundo tá interligado, desde o Rory e o pai dele, o namorado da mãe do Rory, detetive, as pessoas que trabalham dentro da escola, tá todo mundo ligado. Vocês não têm ideia, assim, de tudo que ela resgatou do passado, sabe? Então vai acontecendo muita coisa ali. E no final, quando tu descobre quem é o assassino, tu fica assim... Porque essa pessoa, ela não passa na tua cabeça que ela é assassina, entendeu? Não passa. Tu não sabe? Mas aí quando tu descobre o motivo porque ela ter feito isso, aí tu fica, podia ter pensado nisso antes, né? Mas, enfim, acaba uma história bem legal no final. Acontece coisas muito boas com quem merece que acontecesse essas coisas boas, assim, umas coisas bem legais. O livro é muito intrigante, gente. Vocês não têm noção de como as pessoas estão interligadas nesse livro só lendo pra te saber. Eu queria muito o filme porque é muito legal. E eu espero que eu tenha saciado essa vontade de saber sobre o que era esse livro. Espero que tenha instigado vocês a lerem ele. E vale muito a pena, valeu cada página lida desse livro, porque ele é muito bom. Eu espero que eu não tenha deixado vocês confusos, mas eu acho que eu consegui expressar tudo o que eu senti sobre esse livro. E tudo que eu achei que vocês deveriam saber antes de ler. Eu tentei não dar spoiler, eu acredito que eu não dei nenhum spoiler até agora. Mas se eu continuar falando, eu vou dar, porque não dá, assim, tipo... Mas, enfim. Mora um menino no início do livro, mora um professor. Depois, um menino desaparece e vai encontrar o pai. Depois, um homem que não trabalha na escola morre. E pessoas que não tem nada a ver com a escola se envolvem ali no meio dessa trama. E tu começa a descobrir coisas que tu não achou que tu fosse descobrir. Espero ter ajudado você. Se você tinha vontade ou não de ler esse livro, espero ter saciado as tuas dúvidas. Se tu ler, me conta se tu gostou. Me conta de quais livros que eu fale por aqui. Se tá gostando da programação do canal. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau!